sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, numa parceria, numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, conversando sobre saúde. Nós trazemos aqui com frequência pesquisadores do campo da saúde coletiva, mas também da medicina, da enfermagem, da psicologia, enfim, diversos autores, diversos campos do conhecimento que estão pesquisando o campo, a saúde especificamente, nas suas dimensões tanto epidemiológicas, nas suas dimensões infectológicas, nas suas dimensões psicológicas, que tem afetado a Covid-19. Também conversamos com pesquisadores das ciências humanas e sociais, como da antropologia, da comunicação, da história, da informação, que também têm se organizado para poder pensar e agir diante da pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, até agora, talvez, uma das fases mais agudas e complexas da própria pandemia no Brasil, e isso num momento em que a gente imaginava que já estaríamos vacinados, estaríamos com processo de imunização ou de arrefecimento da vacinação, mas ao mesmo tempo, diferente de outros países do mundo, os números de casos e de mortes no Brasil assustadoramente cresce cada dia mais, com recordes que se superam praticamente a cada dia. Tenho o prazer hoje e a honra de conversar com o professor Guilherme Werneck, que é médico formado pela UERJ, com mestrado em saúde coletiva, também pela UERJ, pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, e doutor em saúde pública e epidemiologia pela Harvard School of Public Health, onde ele também complementou a sua formação com um estágio de pós-doutorado na mesma escola, em Harvard, e atuou como pesquisador visitante entre os anos 2012 e 2014. Ele é professor associado do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social, da UERJ, e professor adjunto do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva, da UFRJ. Atua nos 2 programas de pós-graduação na área de saúde coletiva, tanto na UERJ quanto na UFRJ. Vem ao longo dos últimos anos trabalhando com diversos temas associados à saúde coletiva, especialmente com a epidemiologia das doenças infecciosas, os métodos epidemiológicos, a epidemiologia e o controle da leishmaniose visceral, a análise de dados espaciais, a bioestatística, a confiabilidade de instrumentos de aferição e a epidemiologia das violências. É um leque grande de temáticas que o Guilherme vem abordando ao longo dos últimos anos, e é um prazer e uma honra poder conversar com ele, que diante desse contexto catastrófico que nós estamos vivendo há mais de um ano da pandemia da Covid-19, tem sido uma das vozes fundamentais da academia, discutindo e tematizando questões associadas com a pandemia e que podem subsidiar tomadas de decisão. Vou passar agora aqui para chamá-lo para a nossa conversa. Oi, Guilherme, tudo bem? Oi, Igor, tudo bom, cara? Tudo Como bem? vai você? Tudo Bom, bem. muito obrigado aí pelo convite, uma honra para mim estar aqui com você. Não, para mim, como eu já disse, é uma honra. Dr. Guilherme Werneck é uma referência para todo mundo que estuda saúde coletiva, para quem enfim, trata desses temas da saúde coletiva, da epidemiologia, das desigualdades sociais em saúde. É uma referência para nós, então é um prazer. Estou falando aqui como pesquisador, né, e como estudante que fui. Então é um prazer poder contar como estudante que ainda sou, né? Porque a gente sempre está estudando e buscando
né, para produzir conhecimento. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para fazer essa conversa. E eu queria que já vou começar um pouco a nossa conversa sobre a sua própria trajetória. Eu sempre faço essa pergunta um pouco para a gente poder conversar, falar sobre sua trajetória de pesquisa. Você que é da medicina começou a se interessar muito fortemente pela saúde coletiva, né, se tornando um médico sanitarista, mas também é inclinado com os estudos da epidemiologia. Queria fazer como que isso foi na sua trajetória, como é que isso se deu na sua trajetória, esse apreço. Isso foi na graduação, isso foi depois da graduação? Em que momento você percebeu a importância desse tipo de estudo? Bom, então, Igor, essa é uma história que eu vou tentar fazer ela curta, mas é uma história longa, né? Então, eu me formei em medicina na UERJ e já existia nessa época um Instituto de Medicina Social na UERJ, que é uma unidade separada, e a gente tinha algumas disciplinas no Instituto de Medicina Social. Eu me interessei, tinha um grupo da minha turma, né, que na época tinha 135 alunos, né, tinha uma meia dúzia que tinha interesse sobre isso, e a gente foi super bem acolhido pelos professores do Instituto naquela época, né, vários, inclusive famosos, como Ézio Cordeiro, que faleceu recentemente, Reinaldo Guimarães, Jurandir Freire, Madel Luz, pessoas de uma vertente interdisciplinar, né, sociólogos, médicos, cientistas políticos, enfim, receberam nós, alunos, fizeram grupos de trabalho com a gente, e logo que eu me formei em medicina, eu já, apesar de eu ter uma prática clínica na área de pediatria e atenção primária, eu já fui para a área de saúde pública, né? Meu primeiro emprego em 87, era sanitarista do município, né? Eu trabalhei no Centro de Saúde de Campo Grande, Belisário Pena. E de lá para cá eu fui nessa área, trabalhando em serviço de saúde, depois fiz mestrado, saí do país para fazer doutorado e fui me aprofundando principalmente nessa área aí das doenças infecciosas, não é? Ou seja, que hoje em dia, né, se tornou um tema assim tão importante na nossa vida, né? Os epidemiologistas aparecem tanto para a gente, né? Coisa que a gente via pouco, né? Uhum, uhum. E hoje a gente vê com mais frequência. Então, é uma trajetória que veio da medicina, né, mas rapidamente me levou a esse campo, que é um campo assim, bem mais amplo nesse sentido, né, e que olha mais para a população propriamente dita, da prevenção e controle de doenças, do que mais para a questão individual, que é obviamente fundamental, né, mas é um campo da ciência da saúde mesmo. Né? Logo no início da pandemia, você escreveu um editorial com a Marília da Carvalho sobre a Covid, a pandemia do Brasil, como uma crônica de uma tragédia anunciada. E eu estava relendo, para a gente poder conversar, estava relendo hoje esse editorial e vendo o quanto que essa crise sanitária já estava anunciada e a crise que se deu e enfim, quase patinar no lamaçal que o Brasil está tendo nesse momento e não conseguindo uma resposta efetiva, um controle efetivo da pandemia, o que é muito preocupante. Queria que você falasse um pouco dessa dimensão que, quer dizer, o que foi dito naquele texto era muito em relação a um panorama que era muito incerto, e naquele momento realmente era muito incerto. Hoje nós temos algumas certezas. Uma delas é que é a vacinação, que é a vacina. E nós estamos aí com mais de 3 mil mortes por dia com uma doença para a qual tem vacinação e comprovadamente nos países que já estão avançando com a vacinação, o número de casos e de mortes tem reduzido drasticamente. Eu vou lembrar um caso que para mim é paradigmático, né, observando tabelas, a gente gosta, né, de gráficos e tabelas, observando a partir da posse do Biden, né, nos Estados Unidos, a redução absurda e abrupta do número de mortes e de casos pela Covid e um aumento da, da vacinação. Eu queria que você falasse
assim, pensando, vou ser bem direto, assim, o que que deu errado, né, no Brasil, no controle dessa pandemia? É, eu acho que isso é praticamente uma tese de livre docência, mas, mas, mas eu queria que você pudesse resumir um pouco em termos de política de saúde, de controle de doenças e de... Porque o SUS tem demonstrado, apesar de todo o processo de falta de financiamento, a sua força e a sua importância nesse momento, tanto na dimensão da assistência quanto na sua estrutura e como direito à saúde, etc. Mas, ao mesmo tempo, né, nós não temos vacina, nós não temos, não tivemos lockdown, não tivemos... Enfim, queria que você falasse um pouco, em linhas gerais, das ações e como que nos colocam numa situação ainda muito complicada e talvez, queria que você falasse até mais sobre isso, talvez até mais complicada de que há alguns meses. Né? Então, eu vou tentar até ser curto, né, Igor, mas vocês mesmo já viu aí que o assunto é muito grande. Eu acho que quando a gente escreveu esse editorial, eu e Marília, a gente vivia inclusive uma outra situação, não é? Uma situação que ainda, né, era o início da epidemia, a gente nem tinha tantas certezas, né, sobre essa magnitude, mas a gente tinha certeza que era um problema que precisava ser enfrentado da forma mais forte possível, né? E assim, o que eu acho frustrante, eu diria que a resposta brasileira é muito frustrante para a pandemia, porque o Brasil teria condições de dar uma resposta muito melhor do que deu, não é? Por alguns motivos que você já enumerou, não é? Ou seja, o Brasil tem um sistema único de saúde que tem uma capilaridade territorial imensa, atenção básica, estratégia de saúde da família, ou seja, você consegue, com o serviço público universal, chegar a muitas pessoas, com todos os limites que esse sistema tem. Você tem um sistema de vigilância epidemiológica que já existe há mais de 40 anos, muito capaz. A gente tinha tido uma experiência anterior de uma pandemia de influenza em 2009, que levou o Brasil a organizar um sistema de vigilância de síndrome respiratória, que é o chamado CIVEC gripe, né, que funciona há mais de 7 ou 8 anos, né? A gente tem uma capacidade científica e um complexo que a gente chama médico-industrial muito forte, né, com capacidade de produção de medicamentos, vacinas, testes, entre outras coisas. Enfim, a gente tinha muita coisa, né, que facilitaria. A gente teve tempo também, porque a epidemia chega no Brasil no final de fevereiro, não é? Então, 2 meses depois dos casos aparecerem na China, e depois de já ter assolado a Itália, né? Então a gente teve ainda tempo. Mas o enfrentamento de uma pandemia, ela começa com o seguinte princípio: tem que levar a sério o problema, entendeu? Então você começa nesse estágio e depois você vai atuando, não é? Aí você leva a sério o problema, estabelece regras, atividades para conter a epidemia. Não tem como você impedir a penetração do vírus no país, né? Ou seja, você pode adiar isso para se preparar melhor, a gente não conseguiu adiar. Então, rapidamente houve uma sobrecarga de serviços de saúde, não é? A gente não estava preparado com testes, faltou equipamentos de proteção individual, como falta até hoje, ventiladores. Então, o país teve uma resposta péssima e continuou tendo, né? Fez uma opção completamente equivocada de achar que, se deixar a infecção progredir, isso vai gerar um grau de imunidade na população e que, por si só, isso vai fazer com que a epidemia termine. Né? Isso é completamente equivocado, porque é uma infecção relativamente grave. Claro que a maior parte dos casos são leves, mas ela é relativamente grave e se transmite muito rapidamente. Então, a quantidade de pessoas que precisam de hospitalização e morrem é imensa, eu não preciso falar, né? 300 mil mortos, né? Que nós estamos chegando amanhã, por exemplo, né?
ou já chegamos, sei lá, entendeu? É um caos depois de um ano de epidemia que a gente tenha chegado nessa situação. E continuou não se preparando, não é? Então, assim, quando você fala de vacinação, a gente acabou de publicar, eu, Lígia Bahia, lá do UFRJ, e o Mário Scheffer, da USP, uma nota técnica sobre a situação da vacinação no país. É uma situação dramática, dramática. Você tem toda a razão. Se você olhar as curvas de Israel, do Reino Unido, dos Estados Unidos, e olha que os Estados Unidos e o Reino Unido não Uhum, são uma referência de resposta, né? Porque uhum, todos patinaram, né? Com Johnson e Trump. Eles fizeram o certo em relação à vacina, não é? Principalmente agora com Biden. Então, o reflexo é imediato, né? E nós estamos patinando. Então, a gente mostra que a cobertura vacinal brasileira, mesmo para esses grupos prioritários, que pede o Ministério da Saúde ficar falando que é 100%, 100%, 100%, ainda é baixíssima. Com a primeira dose, lembrando que a gente precisa de 2 doses para conseguir o efeito completo. Então, e aí hoje a gente sabe que, por exemplo, aquilo que a Fiocruz ia poder entregar já não é a mesma quantidade nesse mês. sim, Então essas coisas vão adiando. Isso não é um problema da Fiocruz nem do Butantan, sabe? Eu sim, acho que são sim. instituições seríssimas e que merecem nosso respeito e apoio, porque trabalham incessantemente para resolver esse problema. Não é um problema deles, é um problema maior, né, que envolve relações internacionais, né? Importações, comércio internacionais, relações diplomáticas, entre outras coisas, né? Então, assim, eu acho que a gente está numa fase muito complicada, porque nós, a esse momento, temos um instrumento, não é? Mas temos também uma epidemia que nunca esteve tão descontrolada. Ela sempre foi descontrolada, né? Ela, em algum momento, arrefeceu um pouquinho aqui ou Uhum. ali, agora ela está descontrolada. E ela não está só descontrolada, ela está descontrolada e simultaneamente descontrolada no país inteiro, que é diferente do ano passado, que era descontrolada aqui, depois descontrolada ali, não tinha uma simultaneidade. Agora tem. A situação é muito dramática, realmente. Pensando nessa situação, nessa simultaneidade, como você falou, que é muito dramática no país inteiro, que se soma com a vacinação, fico preocupado também com a dimensão da assistência é, nesse momento. Acho que a força do que aconteceu em Manaus, né, de falta de equipamentos, falta de oxigênio hospitalar, falta de profissionais capacitados para fazer a intubação e a extubação, não é algo simples, nem intubar, nem retirar, falando em termos mais simples, nem intubar e nem tirar da intubação, né, não é algo simples, é muito específico, né, tanto que existe especialidade médica para isso, inclusive, né? Porque é algo muito específico, e até mesmo na enfermagem, até fisioterapeuta, na fisioterapia também tem especialidade para isso. E eu queria que você falasse um pouquinho tanto dessa dimensão na assistência. Eu vou voltar ao tema da vacina, porque ele é muito importante, mas eu queria falar na dimensão da própria assistência, das UTIs estando cada vez mais lotadas em relação com a pandemia, o quanto isso pode pressionar também o sistema de saúde, colapsar o sistema de saúde nacionalmente, criando aí, agravando ainda mais essa crise. Aí minha pergunta é, para isso, só vacinação como forma de uma vacinação em massa, ou até essa vacinação ser possível diante das poucas doses que nós estamos conseguindo produzir, né? Como você bem falou, é uma nova tecnologia, uma nova plataforma da AstraZeneca e tanto da Coronavac, e tanto Fiocruz e Butantan estão se apropriando dessa tecnologia, um processo ao vivo, né, de transferência de tecnologia, e nisso há problemas de infraestrutura, há problemas, né, se a gente for pensar, a gente não tem um parque biotecnológico no Brasil, autossustentável, soberano, não temos. E o que faz com que a gente tenha que depender de um conjunto de insumos de outros países, sobretudo da China, mas não temos um parque biotecnológico soberano, e não temos por um acúmulo de políticas públicas
que não priorizaram o investimento em biotecnologia e em ciência ao longo de alguns anos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a dimensão da assistência, é, é, e se a vacinação é a única solução para não colapsar o sistema de saúde. Bom, então, eu acho que o sistema está totalmente colapsado. Assim, não vou dizer colapsado, mas ele está altamente sobrecarregado. Uma coisa importante, eu acho que as pessoas entenderem, é quando você chega e fala que está com 90% dos leitos ocupados, você tem que lembrar que esses leitos já foram ampliados, entendeu? Então, aquele CTI, aquele UTI, ele era programado para ter 20 leitos. Ele já está com 80 leitos. Então, ele já está completamente sobrecarregado e está com 90% ocupado. Então, é como se você fosse pensar na capacidade basal, você está com 300%. Então, isso ninguém fala. Então, é importante lembrar disso. Ou seja, a força de trabalho em saúde, hoje em dia, é muito insuficiente para dar conta disso tudo. Entendeu? Porque você não tem você tem muitos profissionais, obviamente, dedicadíssimos, cara, mas eles estão estressadíssimos, trabalhando um ano com isso, muitos afastados, muitos morreram, não é? Afastados por Covid, não é? Estressados, traumatizados, e você não consegue simplesmente, leito de UTI não é um objeto de consumo que você vai na esquina e compra um leito de UTI. Você precisa de uma estrutura, você precisa de equipamentos e, mais do que tudo isso, você precisa de gente. É o que você está falando. Você precisa de gente, você não precisa também só de médico, e de anestesista, e de intensivista. Você precisa de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, para você virar uma pessoa no leito. Uma das coisas que tem que ser feita com as pessoas é você virar ela de barriga para baixo, porque isso favorece a respiração. Você pegar uma pessoa que pesa 80 quilos e virar ela naquela situação, você precisa de 6, 8 pessoas treinadas para fazer isso, principalmente se a pessoa estiver entubada. Então, é uma complicação danada e as coisas não são simples. Então, claro que você precisa dar conta disso. É claro que é importante você ter leitos, é importante pensar em ampliar, tentar requisitar pessoas, treinar pessoas correndo para conseguir fazer isso, mas isso é um nó em pingo d'água, como se fala. Não é? A melhor maneira de você enfrentar essa situação é você reduzir a transmissão. Porque quando você reduz a transmissão, você reduz muito o número de casos e, portanto, você vai reduzir o número de casos graves, não é? Consequentemente, e os casos que precisam de UTI. Então, a forma de você reduzir essa pressão sobre o serviço de saúde, a mais lógica, é você reduzir a transmissão. E para reduzir a transmissão só tem duas coisas que você pode fazer hoje em dia. Uma são as medidas não farmacológicas, que a gente chama, né? Que é o distanciamento social, ações mais duras de fechamento de atividades, uso de máscaras mais apropriadas e adequadamente usadas, e a proteção individual, digamos assim, e a vacinação. Não é? Então, essas são as estratégias que você tem em mão hoje para fazer. Então, se a gente tivesse uma estratégia mais forte de aumentar o distanciamento social, porque, olha, é uma doença de transmissão respiratória. Exato. Ela não consegue se transmitir se as pessoas não se encontram. Se elas se encontram, não consegue se transmitir. Então, se você reduz o contato e você vacina, então você reduz a transmissão, né? E você reduz a sobrecarga no serviço de saúde. Então, essas são as estratégias que precisam ser feitas hoje. Obviamente que a gente sabe que a gente não pode deixar pessoas precisando de UTI, então tem que ampliar emergencialmente, mas é o que eu digo, essa ampliação não é uma coisa do tipo, dinheiro resolve. Não resolve, porque você precisa de pessoas e equipes treinadas. Em alguns lugares do país, simplesmente elas não existem mais. Não, a sua resposta dá bastante do contexto do que a gente está vivendo, né? Tanto tem uma dimensão da própria formação específica em saúde, né? E da quantidade digamos assim, de profissionais disponíveis para isso, enfim, da saúde desses profissionais, inclusive da saúde mental desses profissionais, do esgotamento durante esse período todo,
longas jornadas e falta de estrutura, de equipamentos, etc. A questão das medidas restritivas que foram polemizadas, né, ao longo de toda a pandemia, mais polemizadas do que cumpridas, e isso foi muito problemático, essa tensão entre economia e saúde, que nunca foi uma tensão, mas na verdade a gente vê que grande parte da crise do Brasil atual tem a ver também com o fato de o país não resolver a sua questão com a própria pandemia, né? Isso certamente dificultará a saída do Brasil de crise econômica, porque muitos países não vão querer comercializar com o Brasil por conta disso, né? Voos fechados e etc. Quer dizer, a gente se torna, né, um pouco pária no mundo diante disso, dessa má gestão da pandemia. E, por outro lado, a vacinação, eu vou colocar essa pergunta, essa dúvida, que não é só minha, mas né, de outros, certamente, que a gente tem hoje a autorização para o uso de algumas vacinas, né? A Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, a Coronavac, Sinovac, Butantan, está em curso também a Sputnik V, a Pfizer. E uma dúvida que eu sempre fico, Guilherme, né, eu sei que no contexto de crise a gente precisa de todas, né? O que a gente está vivendo agora é quanto mais, melhor. Mas eu queria fazer duas perguntas para você. Uma em termos ideais, se o Brasil tivesse se planejado, né, e esse planejamento deveria envolver também a escolha de vacinas adequadas à realidade brasileira, a realidade epidemiológica brasileira, a realidade social brasileira, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E a outra coisa que eu queria que você falasse isso não aconteceu, isso não foi pensado, não foi, né? Que a gente tem particularidades de algumas vacinas, como da Pfizer e da Moderna, né, que precisam de um resfriamento maior, precisam de física, e a gente não, né? Mas por outro lado, a da Pfizer tem um índice, né, de proteção muito alto, né, o que também é importante. Aí pensa-se por grupo, pensa-se por região, pensa-se por, quer dizer, nessa distribuição dessas vacinas diferentes, mas o que nós nos colocamos é quase assim, vem qualquer uma. Qual tiver, e é justamente isso, qual tiver tá bom, porque nós não temos, quer dizer, queria que você falasse um pouco dessa situação, da situação ideal e da situação real que nós estamos vivendo e como pensar em políticas de saúde nesse momento. Bom, são muitas questões também envolvidas nisso. Eu acho que o principal questão é que a gente está falando hoje quando existem vacinas, não é? Só que a gente, quando tinha que se preparar antes das vacinas existirem, né? Então, quando era em maio, junho do ano passado, você já tinha que estar preparado para isso, não é? Então, você tinha que estar preparado em ampliar o que a gente chama no portfólio de vacinas, porque você não sabia, primeiro, que vacinas iam dar certo, segundo, você não sabia das eficácias, nem das características, nem quando elas estariam disponíveis. Então, o certo seria você investir numa capacidade de garantir diversidade e quantidade o mais rápido possível. O que o governo fez foi investir no mínimo, né? No mínimo. Tanto é que existe, não sei se as pessoas conhecem, que o pessoal chama de COVAX Facility, que é uma iniciativa da OMS e da Gavi, né, que é um grupo de vacinação, de promover o acesso à vacina por preços mais baratos para diferentes países, principalmente países de baixa e média renda. Então, como é que funciona o COVAX? O COVAX é uma relação entre a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e as empresas. As empresas se comprometem com a OMS de vender vacinas para a OMS
por um preço muito mais barato, né? Mas é um contrato de risco, você não sabe se a vacina vai estar desenvolvida, mas a vida é assim mesmo, né? E aí os países vão ao OMS e dizem, olha, eu quero uma quantidade X de vacina. Você não escolhe a vacina que tiver lá, que foi aprovada, você vai receber. O país podia ter pedido na COVAX uma quantidade de doses que cobrisse 20% da necessidade nacional. O que o país fez? Pediu 10%. Não é? Ou seja, e assim foi. Quando a Pfizer ofereceu, o Brasil não quis. Quando a Janssen ofereceu, o país não quis. O que o país investiu? Somente na Oxford AstraZeneca. Demorou, inclusive, um bom tempo para aceitar, né, e contratar a Coronavac do Instituto Butantan. Demorou muito tempo. Não adianta dizer que, não, desde cedo. Não. Demorou, criou problema, tal. Só chegamos até, olhe bem, 75% das doses administradas no país hoje são da Coronavac. Se você não tivesse Coronavac, você não tinha vacinado nem sei lá, cara, nem 1% da população. Então, o enfrentamento no que tange à vacinação foi muito ruim, porque você não conseguiu chegar e garantir um aporte de vacina, porque tem que considerar as dificuldades de produção, distribuição, demanda global, importação de insumos, uma série de coisas, entendeu? Então, a estratégia certa seria ampliar o seu portfólio para que você tivesse uma quantidade de vacinas maior logo cedo. Por quê? Porque quanto mais você vacina, mais rápido você sai da crise. Óbvio, é isso que os países estão mostrando, e nós não, nós estamos muito atrasados. E, além disso, tem uma questão importante, que é o advento de variantes. Então, se você tem um portfólio maior, né, vai que uma vacina dessa começa a dar errado por uma variante. Você tem outras, aí nós temos pouquíssimas, né? Então, assim, nesse ponto, a gestão foi muito ruim, equivocada, do meu ponto de vista, que leva a gente a essa situação de fragilidade. Ou seja, dependeu do insumo, da importação, a Índia não quer mandar mais, porque tem pressão interna da Índia, porque não está conseguindo vacinar todo mundo lá. Aí o cara pressiona o governo, fala, pô, você vai exportar para o Brasil? Nós precisamos vacinar. Aí o cara fala, então eu vou cortar a exportação, vou adiar um mês, e aí o Brasil fica um mês sem vacina, ou com menos vacina, né? Então, é muito complicada essa questão. Eu acho que o país tem 2 boas vacinas, eu acho importante salientar, sabe, Igor, que essa questão da eficácia deve ser também muito relativizada, é muito difícil você comparar eficácias entre vacinas, porque, por exemplo, a vacina da Moderna e da Pfizer foram testadas principalmente em locais onde a transmissão era mais baixa. Então, o desafio, digamos assim, era menor para eles mostrarem alta eficácia. E as outras vacinas foram testadas no Brasil, por exemplo, com alta transmissão. Então, a dificuldade de você proteger é maior. Eu não sei se a Pfizer tivesse sido testada no Brasil ampliadamente com a Moderna, se elas teriam mesmo a eficácia que elas mostraram, de 95%. Então, é difícil porque há problemas metodológicos, população e tal. Eu acho que a gente tem boas vacinas para a finalidade fundamental, que é proteger de doença grave. Eu acho que é isso o fundamental, né? Evitar que as pessoas hospitalizem e morram pela Covid. Então, acho que o que a gente tem que fazer hoje, tardiamente que seja, é ampliar, cara. Assim, a Pfizer e a Moderna têm dificuldades de cadeia de frio, manutenção, isso já foi parcialmente resolvido, né? Assim, já sabe-se que é menos tempo, já sabe-se que consegue... Então, você pode concentrar, por exemplo, essas vacinas para profissional de saúde, por exemplo, não é? Que hoje vai no hospital, enquanto que para a população tipo ribeirinha, quilombola, você distribui as outras que têm mais facilidade de chegar lá na capilaridade do sistema aí da território brasileiro. É uma questão de gestão, né? Eu acho que a gente também tem um problema, é um problema grave de gestão. O plano de imunização brasileiro, ele não é um plano, né? Ele é tipo uma carta de intenções, vamos dizer assim, né? Então ainda precisaria isso, né? Um plano que fosse mais claro com relação a coberturas, acesso, distribuição, entre outras coisas. Você tocou em pontos muito importantes que eu queria salientar, assim, até porque a live vai ficar disponível, as pessoas vão assistir, que é
nós temos as duas vacinas que foram investidas no Brasil são muito boas e com pesquisas muito importantes, assim, em rede, inclusive, envolvendo pesquisadores do mundo inteiro, e do Brasil, inclusive, o que é muito interessante e importante ressaltar, elas são eficazes até agora para as variantes que estão em circulação nesse momento, elas são eficazes e mais do que isso, a maior eficácia delas é que elas evitam em 100% mortes e casos muito graves, né? Eu acho que essa é a nossa maior preocupação, sem dúvida agora, do que os casos mais brandos, leves, que sequer necessitam de hospitalização, talvez uma consulta médica, alguma coisa no máximo. Então, o fundamental agora é evitar hospitalização, intubação e morte, sem dúvida. E você falou de uma questão que é muito importante, que é a dimensão da gestão, né? A gestão em saúde, o planejamento em saúde, como que isso no Brasil, nos últimos tempos, ficou um pouco divorciado do conhecimento científico, né? Das evidências científicas que estavam mostrando. Então, eu estava vendo as notas técnicas que você vem desenvolvendo, junto com alguns pesquisadores, também a força-tarefa da Unicamp, que vem ter feito isso, na UFRJ, na Fiocruz, quer dizer, várias universidades estão, o que é muito importante ressaltar isso, mas às vezes parece que, também ressaltar a Universidade Federal de Pelotas, o trabalho importantíssimo que a Universidade Federal de Pelotas faz, né, nos modelos computacionais, tentar prever cenários de risco, etc. É um trabalho muito importante para o campo da saúde coletiva, sem dúvida, saúde pública. Queria que você falasse um pouco se você vê algum tipo de mudança na capacidade do conhecimento científico subsidiar as tomadas de decisão, porque nos últimos tempos me pareceu muito que o conhecimento científico era uma forma de acusação, né? E não acusação da ineficácia, acusação, e não uma forma de reorientação da gestão, reorientação das políticas, sinalização de outros caminhos baseado em evidências científicas, baseado em pesquisas, em metodologias robustas, em pesquisas feitas com muita seriedade. Queria que você falasse um pouco dessa relação do conhecimento científico e se você vê algum sinal de mudança em relação a isso, nesse contexto de tanta crise. Que talvez a mudança venha por outros motivos, eleitorais, né, enfim. Mas se você vê alguma mudança nessa relação com o conhecimento científico já acumulado sobre a Covid. Bom, eu acho, sabe, Igor, que a gente que trabalha em pesquisa, né, em instituições de pesquisa, né, você sabe disso aí, né, eu acho que a gente, nos dias normais da nossa vida, a gente muitas vezes faz o nosso trabalho e não tem uma grande preocupação, até tem uma preocupação que esse trabalho vá gerar mudança, né? Mudança social, mudança sanitária, mas a gente não tem muita preocupação com a comunicação, não é? E eu acho que essa é uma questão fundamental nesse momento, assim, muito, cara, acho muito pertinente o seu trabalho, cara, sempre que é uma forma de você divulgar, abrir espaços, né, para divulgação fora da bolha da comunidade acadêmica. Então, eu acho que a gente não é acostumado. Então, eu acho que é muito difícil os pesquisadores, principalmente os da área mais básica, né, que vacina, não sei o que, tá, né, que consigam explicar e falar, né, exatamente o que significa evidência científica para embasar as ações de saúde, não é? Ou seja, eu acho que o sentimento das pessoas é um sentimento de muita insegurança. Então, na hora da crise, as pessoas, digamos assim, que não conhecem muito bem, elas até podem confiar na ciência, mas elas não entendem como é que esse processo acontece. Para elas, é razoável ela pensar, poxa, mas nessa situação não seria melhor tomar qualquer medicamento, não é melhor do que não fazer nada? Né? Ou seja, é o desespero, né? Então você precisa ser capaz de comunicar melhor
quais são os riscos, os benefícios e os custos, inclusive, envolvidos com isso. A gente vê, por exemplo, notícias, né, de tantas pessoas tomando kit Covid e agora precisando de transplante de fígado, entendeu? Então é complicado, cara, entendeu? São poucas, mas não precisavam, né, acontecer esses casos, né? Enfim, então eu acho que falta isso um pouco. Eu acho que do outro lado, especificamente em relação à gestão, eu acho que essa é uma questão que a gente, por outro lado, tem muita experiência, né? O Sistema Único de Saúde foi desenvolvido, né, na sua estrutura, né, por profissionais dessa área, né, de saúde pública e da área da saúde, que juntos configuraram um sistema que é pensado, né, ou seja, em níveis de assistência, capilaridade, responsabilidades, participação social, distribuições de funções entre nível federal, estadual, Então, essas são estruturas, formas de pensar, né, de um sistema único, universal, equitativo, público, né, que foi pensado nesse campo, né, por esse campo. Então, assim, tudo isso foi desenvolvido com a participação dessas pessoas, né? Então, assim, quando você chega e fala, o Programa Nacional de Imunização Brasileiro, que foi criado em 1973, é o maior caso de sucesso de um programa de prevenção no Brasil e, eventualmente, um dos principais no mundo, ele não é só porque ele oferece vacina e produz vacina. Ele é porque ele tem uma estrutura técnica científica de apoio que permite a organização, né, de salas de vacinação, treinamento de pessoas, logísticas e calendários e priorizações e campanhas e seja lá o que é tudo traduzido a partir da relação com a academia. O Programa Nacional de Imunização funcionava até o início desse governo com um comitê técnico assessor de imunização, que era, você tinha um programa que é formado pelos técnicos do Ministério da Saúde, etc. e tal, e você tinha um comitê técnico assessor, pesquisadores da área de imunização, pediatras, médicos, enfermeiros, sei lá, milhões de pessoas que trabalham com essa parte, que trabalhavam na assessoria. Essa dose pode, a distância entre doses, quantas doses, tem uma vacina nova, vai mudar a vacina, né? Esse comitê técnico, ele acabou no início do governo. Assim como acabaram vários comitês, né, numa canetada só, isso também acabou. Ninguém pensou da importância dele para a manutenção do programa. E um Programa Nacional de Imunização, sinto muito dizer isso, ele não é só logística do tipo, eu coloco num avião e distribuo 10 mil doses. Não, cara, não é só isso. Isso tem que ter, claro, mas você tem que ter gente treinada, você tem que ter geladeira, você tem que ter estrutura, você tem que ter janelas, etc. e tal, você tem que ter aparelhos, você tem que ter uma série de questões que dizem respeito à operacionalidade do sistema que não é resolvido com a logística de entrega de vacina. Entendeu? Isso todo mundo sabe. De 73 até hoje, o país vacinou milhões e milhões de pessoas, eliminou a poliomielite, erradicou a varíola, praticamente eliminou o sarampo durante um certo tempo. Então, não é capaz de fazer isso, foi capaz de vacinar mais de 1 milhão de pessoas num dia no país. Então, verdade. A estrutura existe, a relação com a área de planejamento e gestão de saúde, ela pode existir e ela existe. Agora, ela não foi valorizada, né, nesse momento. Ela foi tido isto como ideológico, né, como planejamento, como uma coisa ideológica. Então, vamos substituir esse planejamento por uma logística, digamos, administrativa somente, que é importante, não vou dizer que não é, né, mas somente. Deu errado, está dando errado, né? Então, o que a gente pede, e o que eu falo hoje em dia, o tempo todo, cara, a gente precisa, de novo, recuperar os princípios básicos do Sistema Único de Saúde, particularmente o que diz respeito ao funcionamento do Programa Nacional de Imunização. Nossos técnicos são excelentes. Vamos juntar federal, estadual, municipal, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Estaduais, municipais, associações científicas, médicas, de saúde em geral. Vamos juntar,
fazer com que a gente supere esse problema. É só assim que a gente conseguirá superar, como sempre foi, com a participação da sociedade. Perfeito, perfeito. Acho que é justamente retomar o projeto fundamental do SUS, que é a participação social e o envolvimento cada vez maior de técnicos dos conselhos municipais, federais, estaduais de saúde. Nesse momento, acho que é fundamental isso que você disse, assim, eu não vou conseguir, Guilherme, não perguntar sobre a comparação com outros contextos de pandemia no Brasil, né? Como você mencionou a influenza, e outros contextos de epidemias, como varíola, como você mencionou agora, e eu estava com essa pergunta já aqui, eu tenho que perguntar porque queria que você falasse um pouco como você percebe, e algumas delas, particularmente enfim, dengue, que a gente vive aqui já é endêmica no país, Zika, que corre o risco também de se tornar endêmica no Brasil, no país. Então a gente tem um conjunto de doenças infecciosas e muito graves no país. E eu queria fazer uma pergunta dupla, né? E considerando talvez a minha última pergunta, em relação ao passado e o modo como o país lidou com essas doenças, em relação ao futuro, né? A Covid no Brasil se torna endêmica? É possível dizer isso já, diante dessa patinação na lama, né? Não, ainda, depois de um ano, e quase um ano e um mês agora, ainda não ter resposta para tantas coisas, ainda o ensino remoto, ainda muitas pessoas perdendo cada vez mais seus familiares, ainda sem vacinação, ainda. Vou dar um dado pessoal: minha mãe tem 74 anos, ela foi 3 vezes e não conseguiu se vacinar. Na terceira que ela se conseguiu se vacinar, né? Porque acabou, volta outro dia, aí muda calendário. Quer dizer, cria uma dimensão de uma imprecisão em algo que é muito técnico, e sempre foi muito certo, muito técnico, muito é isso, o calendário é esse. Eu não me lembro, pode ser minha curta memória, de tantas indefinições no calendário da vacinação. Pelo menos nos últimos 10 anos eu não consigo me lembrar. É isso e é isso, tá? Vacinação e pronto, é isso e é isso. Queria que você falasse um pouco até lembro das imagens da varíola, que eram chocantes, da pistola, pessoas vacinando com a pistola, que era um pouco chocante. Hoje talvez seja um pouco chocante, mas era uma política. Enfim, estavam vacinando as pessoas, estavam vacinando, e queria que você falasse um pouco desses outros contextos, né, históricos de epidemias no Brasil, e um pouco do futuro. A Covid se torna uma endemia no Brasil? Eu acho que em relação às experiências brasileiras, né? Ou seja, eu acho que toda a experiência brasileira de vacinação, ela envolveu fundamentalmente não só toda essa infraestrutura, né? Mas ela envolveu uma comunicação social muito boa. Não é? Ou seja, a gente teve situações em que não houve comunicação social e que a gente teve mais dificuldade, desde a origem lá, né? Febre amarela no início do século passado, com a revolta da vacina, tarará, e também durante a ditadura civil-militar, na epidemia de meningite, que eles tentaram esconder, tarará, tarará, né? Então, de 74, mais ou menos. Então, nessa época, as coisas foram complicadas mais, porque você não tinha, digamos assim, uma comunicação social muito clara. O que muda substancialmente a partir do Programa Nacional de Imunizações de 73, porque o programa teve sempre uma ênfase muito grande, e o governo em geral, né, de assumir a necessidade de você divulgar de forma pública a necessidade da vacina, a importância da vacina, criar mecanismos de obrigatoriedade, não no sentido que as pessoas tentam falar, não, se você não for vacinado, você... Não é isso, é tipo, para ir para a escola tem que ter vacina,
não sei o quê, né? Tem todas as condições que fazem com que as pessoas também se interessem por vacinar, além do convencimento da sua necessidade. Isso foi feito, você vê o famoso Zé Gotinha, que Sim. foi criado em 86, né, para a campanha da poliomielite. A campanha da polio já vinha acontecendo desde 80, né, com campanhas em dias nacionais de vacinação, a quantidade de casos de polio tinha caído substancialmente, mas não conseguia alcançar a meta de erradicação da polio ou eliminação da polio no país, né? Então o Zé Gotinha foi criado porque é um personagem alegre, tem aquela gotinha na cabeça, né, que se aproxima da criança, tal. Então são estratégias muito importantes que mostram, né, assim, para a sociedade maneiras da sociedade se engajar nessa vacinação. E você sabe isso, né, que as pessoas, na medida em que elas se engajam, elas também convencem seus pares, não é? Então você está falando, se fulano acha legal, você pode não achar, mas a pessoa fala com você, diz que é isso, cara, vamos lá, não dói, é legal, isso aqui. E aí isso vai se espalhando e cria, né, uma situação que foi para o Brasil muito interessante em relação a outros países, que é manter coberturas altíssimas das principais vacinas até mais ou menos 3 ou 4 anos atrás, não é? Quando essas coberturas vacinais começaram a cair no país por vários motivos que não foram também considerados prioritários, né? E hoje a gente paga um certo preço por isso, né? As coberturas vacinais em geral estão baixas, né? E essa vacinação de Covid precisaria estar associada a uma campanha nacional e não uma anticampanha, não é? A anticampanha, não sei se funciona, não é tão boa, eu vou tomar uma vacina que protege só pela metade, eu me transformo em jacaré. Cara, isso é tudo anticampanha, não pode ser, né? Ou seja, eu acho que você tinha que ter uma responsabilidade, isso não só o governo federal, estadual, municipal, pessoas, a comunidade científica, de verbalizar e tentar criar mecanismos de aproximação com a sociedade para divulgar aquilo que é importante para a vacinação, não é? Bom, eu acho que essa um pouco é a história do sucesso do programa, então dependeu, né, dessa comunicação social, que ela se torna cada vez mais importante, porque hoje em dia você tem a contra-informação, fake news, não é? E também crescimento, digamos, desses movimentos anti-vacina, que ainda são relativamente pequenos no país, mas são importantes, né? Que com o advento das redes sociais conseguem se expressar de uma forma que capturam, né, digamos assim, mais pessoas do que conseguiam anteriormente. Então, principalmente, é importantíssimo nesse momento que a gente se engaje num tipo de campanha que precisa também ser formatado para nova forma de comunicação na sociedade, não é? A sociedade hoje se comunica de uma forma completamente diferente do que se comunicava há 20 anos atrás, né? Então tem que pensar isso também. Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu sei, né? Se você não ampliar e não tiver formas de comunicação, inclusive estéticas específicas, você não consegue chegar nas pessoas e furar suas bolhas justamente para aquelas populações que mais precisam. A outra questão, só para também não me estender muito, que é sobre a possibilidade de Covid se tornar endêmica, ela é uma possibilidade, eu diria assim, que eu não... Sei lá, eu gosto muito da frase do ditado holandês que fala o seguinte, fazer previsões é especialmente difícil, principalmente sobre o futuro, né? Quer dizer, ou seja, é dificílimo fazer. Previsões só pode ser sobre o futuro, né? Quer dizer, então, é dificílimo, mas, de fato, a experiência com a influenza, apesar de influenza, né? Ou seja, a gripe, né? De influenza ser um vírus completamente diferente, né, do coronavírus, o coronavírus também acumula mutações, como a gente está vendo, né? Essas mutações, elas são mutações que muitas são aleatórias, né? Mas elas são selecionadas, né? Ou seja, em função de uma série de pressões evolutivas. É um assunto importante, interessante e tal, né? Então, o que acontece é que aquelas cepas, digamos assim, né, ou variantes que dão vantagem evolutiva para o vírus, para ele se perpetuar, elas acabam dominando. Então, é uma questão assim, de quanto que essas variantes vão conseguir, de fato, ficar se atualizando com muita frequência, de forma que
elas consigam escapar à resposta imune da vacina, que é o que acontece com a influenza, né? A influenza vai mudando, então no ano seguinte a cepa de influenza que está circulando já não responde à vacina do ano passado, então você tem que atualizar a vacina para poder vacinar todo ano. Se isso vai acontecer com o coronavírus, eu não sei. É uma possibilidade que não deve ser descartada porque a gente está vendo as variantes aparecerem, não é? Eu acho que a gente tem que pensar é que ainda é momento, ainda há oportunidade da gente evitar isso, que é o quê? Vacinação em massa no mundo inteiro para evitar ao máximo a criação de novas variantes, né? O que faria com que essa possibilidade de endemicidade reduzisse muito, né? Então, quanto mais tempo a circulação do vírus continuar, ou seja, pouca vacinação, pouca medida preventiva, e isso se perpetuar durante um ano, por exemplo, maior a chance de surgirem novas variantes, e essas variantes você tem dificuldade de controlar, né? Você vê que a variante brasileira de Manaus foi encontrada no Japão, né? Logo no início. Então é difícil você controlar. Então, o nosso objetivo tem que ser reduzir rapidamente a transmissão para tentar evitar o aparecimento de novas variantes e, eventualmente, com as vacinas que a gente tem, que já são muitas vacinas, né, disponíveis, que a gente consiga, com elas, evitar, né, essa situação de endemicidade do coronavírus, que seria, então, mais uma mazela, né, mais dengue, não sei o quê, gripe que a gente teria que lidar, que seria uma situação realmente complicada. Doutor Guilherme, eu gostaria de agradecer assim, imensamente você ter compartilhado seu conhecimento, sua experiência conosco aqui. Como você disse no início, é uma atividade importante essa, a da comunicação da ciência, da comunicação pública da ciência, para a gente poder fazer circular cada vez mais um conjunto de informações baseadas em pesquisas, né, baseada no acúmulo do conhecimento científico. Isso é muito importante que a gente possa estabelecer esses canais. Também, como é importante para a própria vacinação e o próprio sistema de saúde. Se é para a ciência, também é a estratégia de comunicação. Nós não tivemos sequer campanha de educação em saúde. Lavar as mãos, como usar, pensando em especificidades. Eu moro num barraco, eu moro numa casa que tem um único quarto, quer dizer, a gente não teve nem campanha de educação em saúde para esses casos. Tivemos iniciativas muito de coletivos, né, de algumas organizações, etc., em relação a isso, né, da Covid nas favelas, por exemplo, que é algo muito importante para as configurações urbanas e desiguais do país, mas isso não foi dado como nem em nenhuma das esferas do poder, nem no município, nem no federal, pelo menos não conheço, falando do Rio de Janeiro, né? Para quem for ver esse vídeo, se algum município tiver feito uma campanha em relação a isso, fico muito feliz e gostaria de conhecer. Mas até onde a minha vista alcança, não houve campanhas nem de educação em saúde, né? Em relação a isso. Isso é muito preocupante, é um acúmulo, né, de preocupações e de negações em relação à pandemia. Por outro lado, é muito importante também que a gente do campo científico esteja se organizando cada vez mais para ter espaços como esse, para estar adiante conversando com as pessoas e se fazendo circular esse tipo de informação e dizendo que há alternativas para um momento que a gente está vivendo, por mais que ele pareça cada vez mais sem saída e catastrófico, há alternativas e a principal delas é a vacinação em massas e medidas restritivas e políticas públicas que permitam que muitas pessoas e pequenas empresas não possam suportar essas medidas restritivas nesse momento. Então, políticas sociais são fundamentais para num país tão desigual como o nosso. Guilherme, mais uma vez, gostaria de agradecer muito por você ter aceitado a nossa conversa, dizer que a live vai ficar disponível. Quem quiser compartilhar, assistir depois, ela vai ficar disponível no canal do GTV e também no canal do YouTube da Memória da Eletricidade. Vou compartilhar com os colegas da Brasco, vou compartilhar também com os colegas da própria Fiocruz. E muito, muito obrigado, Guilherme, mais uma vez.
Ô, Igor, muito obrigado aí pelo convite. Foi muito bom conversar contigo. Como eu te falei, eu considero esse trabalho muito importante, cara. É uma iniciativa que a gente precisaria multiplicar, né? Então, muito legal, cara. Obrigadíssimo e até a próxima aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, valeu.